Tudo bem, Tanabia? Tudo bem. Prazer te ter nessa entrevista, nesse bate-papo. E como tu és minha aluna do curso Teclado Master, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história. E para começar, Tanabia, eu queria saber um pouquinho de ti, como é que tu começou a tocar teclado, como é que tu despertou esse desejo? Me conta se foi agora, se foi lá no passado, me conta um pouquinho. Bom, ah, eu sempre gostei muito do som do teclado, né? Eu sou pastora, né? Cuido da igreja aqui onde nós estamos e sempre gostei muito, né? O canto, hoje eu tenho dois calos nas cordas vocais, não consigo mais fluir tanto na voz, mas sempre fui uma adoradora do Senhor, sempre gostei muito de cantar. Então, quando eu comecei no ministério, era eu e mais um rapaz que tocava o teclado. E sempre gostei muito do som do teclado. Com o tempo, esse rapaz saiu da igreja, o teclado está aqui, né, parado. Temos outros instrumentos sendo tocados, mas faz falta, né? É um instrumento que faz toda a diferença, né? No fluir, né, na música, ou no fluir até na adoração, né? Faz muita diferença o teclado. Então, houve um tempo que, do dia para a noite, nós ficamos sem levitas, né? Saíram da igreja e a gente teve que começar todo o processo de novo de reconstrução dessa composição aí dos músicos. E aí, eu conversando com uma menina, um dia ela me viu muito triste, abatida, né? Que não tinha músicos na igreja. E ela era uma levita, uma adoradora, e ela me disse assim, pastora, por que que tu não aprende? Tu não pode ficar dependendo das pessoas, tu tem que ter autonomia, tu precisa desenvolver. Aí eu disse, mas eu não tenho dom, não sirvo para isso. Aí ela me disse, não existe isso, tudo é dedicação e empenho. Se tu te esforçar e se dedicar, tu vai conseguir. Aí essa menina, ela é 10, ela reuniu 4, 5 pessoas na igreja, ela ficou 2 horas com eles, ela botou cada um que não sabia tocar nenhum instrumento em cada instrumento, e depois das 2 horas, todos juntos estavam tocando a música Porque Ele Vive. E aí eu fiquei assim impactada, mas em 2 horas ela conseguiu fazer eles tocar o refrão, por que que eu não vou aprender, né? E aí, um dia eu estava ali na internet, encontrei, né, um vídeo seu, e aí eu disse, eu vou comprar um curso e vou me dedicar, vou me esforçar. E só que eu imaginava que fosse conseguir tocar alguma coisa com 6 meses, 7 meses, e quando eu consegui tocar a primeira canção em 3, 4 aulas, eu fiquei assim admirada, né? Porque realmente é a técnica, é o jeito do ensino, é a forma com que é ensinado, e se tu tiver dedicação, não tem como não aprender, né? A evolução, com certeza, não é a forma que a gente começa, né? Tem que ter dedicação e tal, mas eu creio que vou conseguir evoluir, né? E vou conseguir sair desse nível inicial. Com certeza, né? Quando eu vi o teu vídeo que tu me enviasse ali, já me admirei, né? Porque muitas pessoas, né, quando passam lá dos 20, 30 anos, né, 48. 48, elas acham que são incapazes, né? E pessoas como tu são a prova viva, né, de que a coisa é muito aqui, né? Se a pessoa acredita, se a pessoa se dispõe, e tem que ter fé, né? Se a gente tem fé, eu costumo dizer que de vez em quando tens que deixar aquelas coisas que te travam e falar para Deus, olha, Senhora, eu vou fazer minha parte, o Senhor faz aí a sua, né? Mas tô brincando, né? Às vezes eu brinco dessa forma porque realmente não tocar é como escrever, aprender a dirigir, né? Se a pessoa se dispõe, ela consegue. E tu sabe que eu tive uma situação parecida, mais de uma, né? Eu me criei tocando na igreja, e agora há pouco tinha dois meninos que tocavam comigo, um tocava baixo, o outro tocava bateria, o pai deles foi ordenado pastor, foi para a serra, acabou a banda, né? Ai, que triste isso. Acontece. Mas o que que a gente faz? Lá em casa, eu toco teclado, toco violão também. A Gidiane canta, toca violão. A Sofia canta, toca bateria. E o Gabriel, ele toca, é pianista, né? Já fez muitos recitais, meu menino, tem 19 anos agora, toca bateria e também
mexe na mesa, ele fica ali responsável. Tem a banda em casa, Tem a banda em casa, né? independência. E a melhor coisa que tem, Tanabi, é não depender. Ainda mais a pessoa que está à frente do ministério, porque daqui a pouco o levita ele faz a casa e muda de cidade, ou muda de emprego, ou sai da igreja, sei lá por qual motivo. E essa dependência é ruim. A gente sempre fica na mão, né? Então, Verdade. que bom que tu despertasse para isso, né? E tá indo muito bem, né? Eu olhei teu vídeo ali, tá se dedicando. O importante é isso, dedicação, né? A gente sempre diz que não existe mágica, varinha de condão que o professor vai fazer. Tu tocar da noite pro dia. Tu vai aprender, mas o professor faz a parte dele, o aluno tem que fazer a parte dele também, né? Senão nada acontece. E a aula começou dia 15 de junho, é 1 mês e 15 dias, né? Então, 15 de junho? Não, não, tá muito bem. Estamos indo muito bem. Qual é o louvor que tu me mandasse o vídeo mesmo tocando? É o Ele vive. Porque Ele Vive. Esse louvor é bom, né? É, Bem para tocar mesmo. E me diz verdade. uma, e me diz uma coisa, antes de me conhecer ali, tu chegou a ver alguma aula pelo YouTube, assistir alguma coisa nesse sentido? Eu tinha assistido alguns vídeos isolados, né? Tem aqueles tutoriais e tal, mas nada, né, aquelas metodologias doidas, né? Sair tocando sem entender nada, sem compreender, tu não vai aprender, tu vai aprender a tocar aquele louvor e depois, quando acabou aquele louvor, tu já não sabe mais nada. Então tem que Exatamente. ter uma metodologia de ensino, né? E tem que ter uma sequência, porque o que que acontece? O YouTube tem muita coisa boa, o problema é que é tudo solto, tudo desconexo. E daí quando chega numa aula, tu não sabe se aquela aula de fato é para ti, é pro teu nível. E daí tu vê o professor dizendo, essa aula aqui é muito fácil, tu não vai sair daqui sem estar tocando essa música. E daí tu sai daquela aula sem saber tocar aquela música, tu te sente incapaz, né? Tu pensa, poxa, o problema é eu, não tenho talento. Mas não, o problema é que a pessoa tem que pegar a sequência, né? Então, Verdade. esse é o problema, às vezes, de tentar aprender pelo YouTube ou por uma plataforma, né? Sem ter um curso ali organizado. E sem falar que o método, ele acelera muito o teu resultado, né, Tanabi? Porque não É, fica perdendo tempo, né? é verdade. Faz toda a diferença, né? E antes do teclado, tinha tido algum tipo de contato com música? Tivesse contato com professor particular, com escola de música? Como é que foi? Aqui na cidade nós não temos escola de música, mas temos alguns professores. Nunca fiz aula de nenhum instrumento, nunca peguei um instrumento na mão, a primeira vez. Sempre fiz aula de canto, né? Mas de instrumento nunca me imaginei tocando um instrumento. Então foi quando aconteceu mesmo de haver a necessidade que despertou, sabe? Virou uma chave assim, não, eu posso, eu vou tentar. Então, fiquei muito feliz com isso, né? Porque, assim, a minha vida é uma loucura, né? Tipo, eu sou procuradora do município, então eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, chego em casa, tenho que pegar a filha na escola e ir para casa, e 4 dias por semana à noite eu tô na igreja. Então, hoje eu tô de férias, né? Tô aqui porque eu tô de férias durante o dia, senão estaria trabalhando. Então, tô 4 dias por semana, eu tenho que ajustar o tempo. Então, assim, às vezes, como as aulas são curtas, né? É uma aula curta, tu assiste, tu tem ali as cifras, tu vê a técnica e depois tu vai tirar o teu tempo para ensaiar. Então, eu consigo assistir a aula, depois um pouquinho de meio-dia, um pouquinho à noite quando eu chego, antes de dormir mais um pouquinho. E aí tu vai ajustando a tua rotina, porque se eu tivesse de ir para uma aula presencial com hora marcada, tirar 1 hora para aquela aula e depois mais o treino em casa, já não conseguiria. Seria impossível para mim. Hoje em dia o ensino online ele facilitou muito isso, né? Porque cada pessoa tem uma rotina e não existe quem não tenha uma vida corrida, É né? verdade. Até o exemplo, né? Trabalha, tem ainda a questão é só uma filha que tu tens? É uma feia. Ah, legal. E também tem a questão também de atender a igreja, né? Então é um exemplo assim de uma pessoa, tu és um exemplo de uma pessoa que tem uma vida super corrida e realmente o online
Além de tu também poder estudar no teu tempo, tu consegue estudar o número de aulas que tu te sente capaz, tu consegue também, né, escolher aquela música que faz mais sentido para ti naquele momento. Uhum. É verdade. E dentro do meu método, Tanabi, o que que tu viu assim que te chamou atenção? Porque uma coisa é eu te falar que o método funciona, que o método é bom, outra coisa é tu participar, tu acessar as aulas. Depois que tu teve essa experiência, o que que tu viu assim, que possa ter te chamado a atenção no método, na condição já de aluna? Bom, o que eu mais gostei, assim, do método é a forma com que é feito. Primeiro que tenha o encontro semanal. Então, às vezes, eu não consigo estar ali devido à função da igreja, mas quando eu chego em casa, antes de dormir, eu vou assistir a aula, o link está aí, eu consigo assistir, né? E aí, no outro dia, eu assisto a aula antes de dormir, depois, no outro dia, eu vou treinar. Aquele momento ali presencial, mesmo que eu não consiga estar ali naquele momento ali, mas ele faz toda a diferença. Vai te motivando, né, a estar com os outros alunos, interagir, estar junto, dar sequência, ver que naquele momento ali, talvez a aula que está sendo passada presencial, ela está num estágio mais avançado do que tu tá, né, nas aulas que tu está assistindo, mas tu vê aonde tu pode chegar, né? Ó, já vou chegar nesse lugar, vou me esforçar e vou conseguir. E a questão que nem eu disse da metodologia, que eu acho que é primordial, é não ser aulas longas, sabe? É, São aulas pontuais, objetivas. E aí, hoje, a gente tem que entender uma coisa: nada, ninguém mais tem tempo. A é, coisa mais preciosa que o ser humano tem hoje é o tempo. Então, se tu pedir para uma pessoa, o que tu tem de mais precioso é o tempo, né? É tudo cronometrado. Então, essa questão das aulas elas serem curtas e objetivas e produtivas, ela faz toda a diferença. Que nada adianta, né? Cada aula ter um monte de teoria e ficar ali por uma hora. Quando terminou, tá cansado, nem vai mais ensaiar. Não deu não, tempo. daí fica chato também, né? Isso. Porque tu sabe que o YouTube ele tem disso também, né? A gente tem que ter um tempo mínimo de vídeo para cada aula ali para ter retenção. São regras da plataforma. Do contrário, infelizmente, a plataforma ela não mostra o teu vídeo para muitas pessoas. Então acaba que muitas vezes a gente tem que fazer o jogo da plataforma, né? Onde a gente fala ali bastante, bem mais às vezes do que precisa, porque tem que cumprir aquele tempo ali, né? E lá no curso não, lá no curso, ó, vamos aprender tal música, tá aqui a música, ó, vai tocar assim, tu baixa o material em PDF e acabou, Isso né? aí. Uhum. Então não tem enrolação, digamos, né? É isso aí. E isso aí eu sinto muito também, eu tenho cursos online também que eu estudo, né? E eu noto essa diferença, né? E uma questão que eu acho que faz toda a diferença, né? Eu já tive a oportunidade de ter outros cursos em outras áreas online. Alguns tu não tem suporte nenhum, né? Então, por exemplo, tu comprou o curso, aquilo ali, não tem contato com a pessoa, não consegue. O diferencial que me fez, né, a comprar o curso foi isso, de saber, né, que no mesmo dia já recebi contato e foi pessoal, né? E o professor, no primeiro contato, disse assim: eu faço questão de ter esse contato pessoal com os alunos. Então, isso gera uma confiança, uma relação de confiança, né? Eu não estou abandonada aqui. É. Vai ter alguém, eu tenho um referencial que eu posso conversar, que eu posso tirar dúvida, que eu posso perguntar. Então, isso gera confiança mesmo naquilo que tu tá adquirindo, né? E, e saber que tem um laço que se torna até amizade, né? Que não é simplesmente um curso, né? Sabe que eu já tive muitos alunos dentro do meu curso que me diziam, professor, eu comprei um curso, mandava mensagem, levava 2 dias para me responder, vinha uma resposta pronta, ou às vezes alguém da equipe, eu nunca consegui falar com o professor até hoje, né? Mas o que que acontece, Tanabi? Na internet, assim como em muitas áreas profissionais, sabe que tem aquele profissional que realmente gosta, ama aquilo que faz e faz com excelência, e tem aqueles que falam que fazem com excelência, mas na prática não é nada disso, como qualquer área, né?
porque alguns não querem se dar o trabalho de ajudar o aluno, de instruir quando o aluno precisa. Isso é muito ruim. Isso gera toda uma, às vezes, uma desconfiança. A pessoa pensa, será que esse aí não é mais um, né? Acontece bastante, a gente está acostumado com isso. Então, eu costumo dizer que eu sou professor por aptidão. Eu não sou uma pessoa aventureira, né? Que decidiu da noite para o dia, vou criar um curso online, vou vender e os alunos que se virem, né? Não, não faz sentido para mim isso. Então, hoje eu busco ter esse contato, algo que tu pontuou que é bem interessante, ter esse contato, inclusive nas aulas semanais, os alunos me verem, os alunos poderem mandar mensagem pelo WhatsApp, eu responder prontamente, de preferência, sempre, né? Porque senão o aluno nem não acessa o curso, não desenvolve, né? Vira mais um curso esquecido numa plataforma, né? Verdade, professor. Faz toda a diferença ter esse contato, né? É que nem eu disse, tu gera uma confiança daquilo que tu tá adquirindo e tu tem uma referência, né? Diz assim, não, ó, eu tenho, não é só um curso, não é só uma aula, não é só alguém do outro lado da tela, mas é alguém que está preocupado com o meu aprendizado, que quer realmente que eu evolua, né? Que tá ali para auxiliar no que precisar. Então, faz toda a diferença mesmo. Isso é um diferencial do curso que realmente tem que ser pontuado, né? Fico feliz com a tua satisfação, né? E poder te entregar aquilo que honrar, né? Com o que eu te prometi, né? Assim como os demais alunos, né? Eu acho que é uma responsabilidade grande. Sempre que um aluno entra no curso, para mim é uma joia a ser lapidada, né? E eu não posso me isentar de fazer esse trabalho e dar o meu melhor nele. E tem muitas pessoas, Tanabi, que às vezes se acham incapazes de aprender, às vezes se acham, poxa, eu estou velho. Eu tenho uma aluna, por exemplo, uma das alunas do curso agora que me veio à mente é a Regina. A Regina tem 72 anos. Tem uma outra aluna que eu não me lembro o nome, que tem 80 anos e está aprendendo também. Ela me manda vídeos tocando. E muitas pessoas têm essa coisa que tu tinha lá atrás de pensar, não, mas não tem talento, não tem dom. O que tu diria para essas pessoas que hoje ainda pensam assim, Tanabe? O que eu diria é que, da mesma forma com que eu acreditei em mim, né? O primeiro passo para a gente destravar é a gente acreditar que é possível, né? E sair dessa zona de conforto, né? Porque para mim aprender, eu tive que sair da minha zona de conforto. É fácil depender de alguém, ver o outro, mas quando a gente vê que precisa se desenvolver, precisa, né, sair da zona de conforto, ter uma dedicação, e eu creio que assim, eu tenho 48 anos, né? Costumo dizer que a caixa, a caixa preta já está ficando lotada, né? A gente já não consegue mais assimilar as coisas como assimilava quando tinha 20 anos, 14 anos. Eu vejo minha filha, ela tem 7 anos, ela pega de ouvido. Ontem tinha uma cifra melódica do Espírito em Verdade, ela deu uma olhada, quando eu vi ela estava tocando com os dois dedinhos assim, toda. Eu digo, meu Deus, como é que pode demorar sei lá quanto tempo para fazer isso? Mas a idade ela não limita, né? Porque tudo depende da dedicação. Eu não vou aprender na mesma velocidade se eu tivesse tido a oportunidade com 14, 15 anos. Mas eu sei que se eu me dedicar é possível. Então, o que eu posso dizer para qualquer pessoa que esteja ouvindo é que confie em ti, no teu potencial e com certeza, né, com o curso, com a dedicação, com a entrega do professor, com o contato, com a qualidade, né, do curso, vai conseguir destravar e vai conseguir aprender. E uma coisa legal também da música, eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, ninguém mais quer fazer cálculo pegando uma caneta, estimulando o cérebro a trabalhar. Aí ele começa a ficar preguiçoso. Aí daqui a pouco a pessoa já nem lembra mais como é que faz uma continha de mais, de menos. É verdade. E a música, neurologicamente, é comprovado que ela ajuda em muitas áreas de raciocínio para manter uma mente saudável. E a mente estando saudável, obviamente, o corpo também tende a se manter, né? Porque o corpo ele responde a impulsos, né? Que são enviados de forma cerebral. E a pessoa, quando aprende música, não é só pelo bem-estar, mas é muito mais do que isso, né? Por um bem-estar
emocional, um bem-estar psicológico e também para que a mente se mantenha ativa, né? Isso aí é um diferencial também. Dizem, né? Já li muitos artigos sobre que a música ela trabalha muitas áreas que do cérebro que não são utilizadas, digamos, naturalmente. Então, somente com a música a gente desperta, a começar pela sensibilidade, né? O músico ele é muito mais sensível a algumas coisas. Eu, quando vejo um filme ali, uma cena triste, a minha filha de 10 anos, a Sofia, mexe comigo, né? Que me dá um... Eu quase que choro, né? E ela não, ela fica ali, normal, a Gidiane também, mas eu fiquei muito emotivo depois que a sensibilidade ela muda, sabe, com a música. É. E a questão do desenvolvimento, né, neurológico tem que ter coordenação com as duas mãos. Está acostumado, quem é, né, destro ou canhoto, né, está acostumado a dar o comando para uma mão. Aí tu vai ter que criar essa habilidade, o cérebro vai ter que desenvolver isso, vai ter que desenvolver o ouvido, vai ter que desenvolver o olhar rápido, né? Agilidade no olhar, tenho que olhar para cá, tenho que olhar para lá, depois com o tempo eu creio que isso muda. A questão da música, ela se torna um gatilho, né, na mente das pessoas para destravar a memória, que tu é obrigada, né, sai da zona de conforto, né, o que o cérebro tem que sair da zona de conforto. Toda vez que tu vai fazer uma coisa nova, tu tá instigando o teu cérebro a pensar, a raciocinar, a expandir. Então, eu creio que, principalmente para as pessoas de idade, né? Essa questão da música é muito melhor do que palavra cruzada. É uma Entendeu? terapia, né? É uma terapia. É mais saudável e mais produtivo. Não, e é muito melhor do que ter que procurar, às vezes, um psicólogo, né? A pessoa manqueiramente sã é muito bom, ainda mais no estresse, na rotina maluca hoje em dia que as pessoas vivem, né? A gente tem que ter essas coisas que nos façam a gente esquecer o mundo lá fora e a gente se envolver com algo bom, né? Verdade, professor. Verdade mesmo. Muito bem, Tanabi. Então, quero te agradecer por essa participação, te dar os parabéns mais uma vez. Continue assim, tá? Eu fico feliz demais em ver a tua evolução e mais feliz ainda em poder participar dela. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço porque estou satisfeita, né? Que nem eu falei com o curso, com o atendimento, quando manda mensagem, né? É instantâneo, às vezes tu pensa, vai demorar um dia para responder, não, é instantâneo as respostas. Então, eu que tenho que agradecer, né? Sou imensamente grata. Imagina. Obrigado, viu? Deus abençoe. Uma ótima Também, tarde para ti. Precisando de algo, me chama, que eu estou sempre disponível. tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, Até. Tanabi. Tchau.